palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava precisamente com a afirmação que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, que a Carta de Perigosidade representa efetivamente um salto qualitativo relativamente às cartas condicionantes existentes nos planos de defesa da floresta contra incêndios, os planos municipais. E eu fazia a pergunta, como? É apenas sob o ponto de vista técnico? É que sob o ponto de vista técnico, de facto, o PSD nunca colocou nenhum tipo de questões à Carta de Perigosidade. Está bem feita e penso que por peritos na matéria. Agora, relativamente à sua aplicação no terreno, aí é que nós pusemos as questões. E não as pusemos levianamente. Foi depois de ouvirmos as comunidades intermunicipais, depois de ouvirmos os seus presidentes de Câmara, depois de ouvirmos a própria Associação Nacional de Municípios, a revoltar-se, digamos assim, contra aspectos que têm a ver com a aplicabilidade, portanto, com a aplicação destes instrumentos de gestão do território no terreno. E porque ouvimos estas reclamações, naturalmente que o PSD entendeu por bem apresentar o documento, ouvir essas entidades e ouvir naturalmente o Governo e os responsáveis por este setor e precisamente pela Carta de Perigosidade. Portanto, não confundir, porque o PSD, pareceu-me das palavras do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Presidente do ICNF, que estaria aqui, da parte do PSD, alguma resistência à existência deste tipo de, digamos assim, de ferramentas de ordenamento do território. Nada disso, antes pelo contrário. Portanto, nós entendemos que elas são necessárias. Agora, não pode ter as implicações no território que tem tido. Portanto, esta Carta de Perigosidade tem implicações, quer queiramos, quer não, tem implicações económicas, tem implicações sociais nestes territórios que não são de sua menos importância, são de facto tão importantes que podem pôr em causa o desenvolvimento de territórios do interior, portanto de concelhos de baixa densidade demográfica, visto que muitos deles têm áreas de alta perigosidade que correspondem a mais de 90% ou mais de 80% do seu território. Portanto, e vimos agora pelo próprio Decreto-Lei o 49, que altera novamente o 82, esta Carta e a sua regulamentação é essencialmente proibicionista. Portanto, proíbe e penaliza em vez de proteger os territórios que infelizmente foram percorridos pelos fogos em 2017. E há aqui de facto um absurdo. Se a intenção da tutela é, de facto, proteger estes territórios, eu digo o que já disse anteriormente em outras audições, acaba por matá-los, acaba por inviabilizá-los, porque não lhes permite pôr no terreno os seus projetos de desenvolvimento, pôr os seus planos estratégicos dos municípios, não conseguem, portanto, pô-los no terreno porque é pura e simplesmente proibido. Portanto, veja-se, e eu dou como exemplo o caso dos concelhos percorridos pelos incêndios de 2017, o caso, por exemplo, do meu concelho, Pedrógão Grande, tem uma classificação de 85%, o território 85% em área de alta perigosidade. Castanheira da Pera com 90%, portanto em áreas prioritárias de prevenção e segurança. Ora, onde nada se pode fazer, como sabemos, não é? Agora, como é que se consegue fazer alguma coisa nestes territórios? Ao Sr. Secretário de Estado, eu até diria, na própria reforma florestal que lhe é tão cara, e a mim também, portanto, e ao próprio PSD, porque entendo que deve ir rapidamente para o terreno, há aspectos da própria reforma florestal que eu tenho dúvidas que se consigam implementar, não é, nestas áreas prioritárias de segurança, portanto, nestas áreas de alto risco. Há obras, ou pelo menos em determinados momentos do ano, há obras que forçosamente têm que ser feitas para implementar as AIGPs e outros modelos, digamos assim, de ordenamento da floresta, que não vão poder ser implementados, o que é no mínimo um absurdo, porque a reforma florestal é que devia permitir precisamente que estes territórios fossem menos perigosos e pudessem, portanto, seguir outro caminho. Outra coisa, aliás, ao Sr. Secretário de Estado, eu posso dar o exemplo de uma AIBT que o senhor até conhece, que, para além dos aspectos relativamente à floresta, tem aspectos ligados à agricultura, sabe ao que é que me estou a referir? Ora, se estas pessoas quiserem fazer ali umas instalações que lhe permitam tratar o produto final desta intervenção agrícola, onde é que o vão fazer? Se toda esta área está classificada, portanto, como de alta perigosidade. E depois, Sr. Secretário de Estado, esta Carta de Perigosidade tem que ser flexível, portanto, tem que permitir que seja alterada a todo momento, porque se ela, de facto, vai para as plantas condicionantes dos PDMs,
nós sabemos o que é rever um plano diretor municipal. Portanto, à medida que se vão haver intervenções no território, tem que haver a possibilidade desta mexida. Vou terminar já, porque senão o colega fica sem tempo, mas depois fica para a segunda ronda, que não disse tudo. Portanto, de haver, digamos, esta flexibilidade que permita a todo momento rever a classificação desses territórios e desses terrenos.